Landim falou, não seremos reféns, hein? Landim disse aí, vamos falar sobre esse assunto aí. Erro grave na compra do gasômetro. Tite faz mudanças para a estreia do Mengão na Libertadores hoje contra o Milionários. E Peterson voltando ao Flamengo rapidinho, depois da nossa vinheta. Fica aí com a gente. Flamengo! Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Hoje tem estreia do Mengão na Copa Comebol da Libertadores. O Flamengo buscando o tetracampeonato. E vamos entrar com o pé direito, pé esquerdo, com tudo. Esse negócio de só entrar com o pé direito é uma bobeira. Quem tem os dois pés, eu digo o seguinte, tem que entrar com os dois pés, né? E Papai do Céu ajuda. Essa besteira, entrar com o pé esquerdo, isso para mim é superstição. Mas quem acredita, beleza, a gente respeita. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Já contamos com a sua colaboração, com o teu carinho aí, se inscrevendo aí, dá essa moral, pô. A gente precisa de você, rubro-negro, ajuda rubro-negro. É só clicar aí, ó, no inscreva-se. Você não vai pagar nada não, meu amigo e minha amiga. Você vai estar inscrito automaticamente e vai estar ajudando o nosso canal. Então dá essa moral aí com muito carinho, de rubro-negro para rubro-negro. Não deixa de dar o likeão, o joinha, porque ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso trabalho e assim ele divulgar cada vez mais pelo Brasil, mundo afora. Aciona o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz nos nossos canais diariamente né? Então, galera, aí com o oferecimento da Photograph Studio, sempre com a gente, essa parceria aí, cuidando das nossas imagens, dos nossos vídeos, edições, som, eternamente agradecido a essa equipe aí maravilhosa da Photograph Studio. Meus amigos, vamos para o que interessa falar do nosso Flamengo. Meus amigos, Peterson, o Peterson, lembra do Peterson? Pode estar voltando ao Flamengo, pode ser a volta dele ao Flamengo. Bom, a gente sabe que o Peterson teve lá um problema disciplinar no Atlético Paranaense, o Peterson que foi emprestado ao Atlético Paranaense ali no final de janeiro, até porque o Tite disse que não contaria com o jogador. O Tite mesmo falou que não contaria com o jogador, então poderia emprestar tranquilamente. Bom, só que houve um problema lá no Atlético Paranaense, como todo mundo já sabe aí, né, um problema disciplinar, e o Atlético quer devolver o jogador. Agora, o que acontece aí, meus amigos e minhas amigas? O Tite já conversou que o jogador não vai ser utilizado. Então, que situação vai ser tomada nessa questão aí? Bom, a diretoria do Flamengo disse que não quer aceitar o jogador de volta, que é uma responsabilidade. O problema é do Atlético, né, Paranaense. Eles que têm que resolver o problema até o final do contrato. É óbvio que o Atlético Paranaense, que tinha ali o compromisso de compra com o Peterson, lógico que não vai comprar. Se quer devolver agora do empréstimo, é lógico que não vai comprar. Com isso, a diretoria do Flamengo vai sentar com a diretoria do Atlético para ver que providências, né, vão ser tomadas nessa questão aí. A diretoria do Flamengo já falou que não quer ficar com o Peterson. O valor dele está fixado ali em 3 milhões de euros, que vale hoje entre 15 e um pouquinho até 16 milhões, dependendo da cotação da nossa moeda. Bom, mas é uma situação difícil, né? O Flamengo não vai querer aceitar os jogadores, vão ter que sentar, conversar para ver que caminho vai dar para o Peterson. O Tite que pediu para dispensar ele logo ali em fevereiro, janeiro, ali quando ele foi emprestado para o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar, mas pode ser sim o destino Flamengo voltando o Peterson aí. Meus amigos, erro grave na compra do gasômetro. O que nós estamos falando? Bom, o Fabrício Chica, o cara é um grande arquiteto, o cara é professor universitário e ele é um especialista em pesquisa de estádio.
Então ele que está vendo essas coisas, situação. O que ele falou é o seguinte: a diretoria Landim é totalmente não sabe realmente, não entende de questões imobiliárias. Ele acha que o Landim está dando mole em querer comprar o gasômetro. Primeiro, a gente já falou aqui, pelo alto custo, 400 milhões. Segundo o Flamengo, dá ali no máximo 240, 250 milhões, que já é caro. Outra coisa que ele falou é que o Landim disse que procurou terrenos e tudo mais, né? Viu os terrenos lá da Barra, viu os terrenos de Deodoro, e o Chica falou o seguinte, que a questão, quando se entende de imobiliária, tem que procurar com calma, porque existem terrenos bons, existem terrenos, né, de grande porte e que daria para construir o estádio do Flamengo tranquilamente. Só que, às vezes, não aparece o terreno como venda. Ou seja, o terreno está lá, mas não tem nenhuma placa, vende-se. E é aí que o Chica falou, né, que tinha que haver uma organização da diretoria do Flamengo, né, ir lá buscar, se interessar e ver. Porque esses terrenos, geralmente, que não estão com placa de venda ou sendo anunciado, são os terrenos, na prática, que tem que correr atrás. Porque, às vezes, numa conversa, o terreno é bom, é de excelente estado e aí a coisa pode se resolver muito melhor. Fora, meus amigos, a questão do gasômetro, que está totalmente poluído, contaminado. A limpeza que vai precisar fazer ali é uma coisa absurda e louca. E pagar pelo preço que a Caixa está querendo, se 250 milhões já é caro, vocês imaginem pagar uma grana aí de 400 milhões que a Caixa Econômica está pedindo. Então, ele acha que a diretoria do Flamengo, o Landim, pela falta de experiência que ele tem nessa questão imobiliária, está fazendo uma grande besteira por achar que o gasômetro é central, somente indo por essa questão aí, pagando um preço muito caro, né, se for o caso de comprar mesmo, né, e assim depois também penar para fazer a questão ali de desintoxicação, de poluição do terreno, que realmente isso está muito grande. Vamos acompanhando aí, né, amigos? Meus amigos, hoje é a estreia do Mengão na Libertadores da América, em Bogotá, 2.600 metros, né? E o Mengão vai entrar com a corda toda. Cebolinha disse que não vê a hora de estrear hoje pela Libertadores. O time do Flamengo vem muito unido, o time do Flamengo vem muito animado, o time do Flamengo vem compacto, o time do Flamengo hoje ele tem uma cara, ele tem uma gestão, ele tem um desempenho, ele tem um desenrolar. Hoje o Flamengo volta a ser aquele Flamengo de 3, 4, 5 anos atrás. Bom, sendo assim, o Flamengo ontem fez um treino rápido, um treino tático, né? Foi o único treino que deu para fazer, porque o jogo é hoje às 19 horas, horário de Brasília, né? E vai ser transmitido pela ESPN aí, e também canal ali do YouTube. O Flamengo, né, fez o treino e Tite resolveu fazer uma mudança. O que estava acontecendo? Por desgaste físico, né? O Fabrício Bruno, que participou dos dois amistosos, os 90 minutos dos dois amistosos, jogou belíssimamente bem e depois voltou para jogar o primeiro jogo da final, se sente muito desgastado. Então vai ser poupado para fazer a final, o segundo jogo da final, domingo que vem. Agora, outra questão seria o Dela Cruz, que também estaria na mesma situação, sendo que o Dela Cruz só jogou 45 minutos de um jogo pela seleção do Uruguai, mas mesmo assim se encontrou bem desgastado, mas o Tite resolveu escalá-lo, né? Agora, o mais interessante também, né, a dúvida que seria aí é que o Tite levou apenas um lateral, relacionou apenas um lateral direito, que é quem? O Varela. O Tite não relacionou nenhum menino da base, porque ele diz que a garotada, os jogadores ali que fazem ali a lateral direita, ainda não passa aquela questão da confiança, então ele deixou só o Varela. Se precisar
trocar, obviamente que ele vai improvisar ali, né? Ele vai ver o que ele vai fazer ali. Outra coisa também era o Arrascaeta ali, também que estava com desgaste também físico, mas ali fez um trabalho conservador e vai estar garantido para jogar o grande jogo. Lembrando vocês que é a 8ª Libertadores consecutiva que o Flamengo vem. E quem sabe não traz o tetra aí pra gente. Com isso, meus amigos, a escalação do Flamengo para hoje ficou assim, ó. Rossi, Varela, Davi Luiz. Ia ser o Léo Ortiz, mas o Tite resolveu colocar, né, o Davi Luiz. Foi uma briga, uma novela tão grande pelo Léo Ortiz e o cara ainda sequer estreou no Flamengo. É óbvio que vou ser sincero para você, esse valor todo, essa grana toda, essa novela toda, ele vai ser um tapa-buraco aí, principalmente aí na questão da Copa do Brasil e também principalmente ali no Campeonato Brasileiro, onde vamos ter desfalques. Mas acontece que ele optou pelo Davi Luiz e a escalação ficou dessa forma como eu estava falando. Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. A gente vai acompanhando tudo, né? Também vamos voltar aí com o nosso vídeo das 15h30 falando sobre tudo aí do nosso Mengão. Gente, Landim falou que não seremos reféns. E de que ele está se referindo? Ao Gabigol. É uma outra novela. Tá na cara, eu vou ser sincero para vocês, tá na cara que o Landim tá fazendo jogo duro para não renovar com o Gabigol. A questão é que no ano passado o staff disse que queria um aumento absurdo em cima do Gabigol, vocês sabem disso, e por 5 anos o Landim não resolveu renovar. E agora a questão é o seguinte, o Landim disse também, né, que não vai ficar refém, numa conversa ali com o WhatsApp que vazou, ele disse que não vai ficar refém, né, dessa história aí do Gabigol. Ou ele entra nos moldes que o Flamengo quer renovar com ele, ou quem vai perder é o Gabigol. O Gabigol tem muito mais a perder. O Flamengo disse que poderia muito bem ter suspendido ele, porque assim a lei permite, quando o jogador é suspenso. Se o clube quiser suspender o contrato, poderia fazer, mas o Flamengo decidiu manter o Gabigol, mas ele vai ter que entrar no esquema que o Flamengo quer. Até porque não é bom para a imagem dele, que pode ficar marcada para o resto da vida dele como jogador, disse o Landim. Então, na realidade, o que a gente pode ver aí é que o Flamengo vai atuar na seguinte maneira: ó, nós temos isso, isso ou aquilo para oferecer. Você quer? Não quer? A gente não pode fazer nada. É como fez com o Everton Ribeiro. Escolheu ir embora, não aceitou, e o Flamengo, apesar de gostar muito do Everton Ribeiro, não renovou com ele. Outra coisa é que deve chegar hoje na Suíça, né, no CAS, na Corte Arbitrária de Esporte, o documento pedindo a suspensão da punição do Gabigol. Não é, para ele ser absorvido do problema, não. A suspensão. Isso vai demorar uns 15 dias e se ele for suspendido, ele vai poder voltar, né, a treinar e a jogar até ter uma nova questão ali para ser julgado, um novo julgamento que deve levar uns 6 meses para isso acontecer. Mas a documentação deve chegar hoje. Mas a questão é essa: o Flamengo agora vira a mesa e tem a faca e o queijo na mão. O Flamengo vai fazer uma proposta. Se Gabigol não quiser aceitar, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube agora em junho. Mas Landim disse com bom tom: quem tem a perder é o Gabigol. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Voltamos às 15h30 com mais notícias atualizadas do Mengão e falando do jogaço hoje da estreia do Flamengo na Libertadores contra o Milionários. Tá legal, gente? Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.